Ele deve rodar. Mas não tem ainda um qualquer destino. informação, não tem qualquer confirmação. Vamos lembrar então. Eu conversei até com, só para trazer do Rabelo, conversei com o agente dele hoje, o André Cury, que eu tava apurando algumas coisas envolvendo o Vitor Roque e um possível goleiro que pode chegar ao Cruzeiro. E aí, quando eu conversei com ele, ele me disse que não tem nada do Rabelo, mas se chegasse algo, o Atlético não faria qualquer oposição pela saída do jogador. Já chegaram, né? De 6 meses pra cá, pelo menos umas 2, 3 Eu propostas. sei que Atlético Paranaense, Santos... Teve um mais Vasco? um. Eu não sei se o Vasco eu não tenho certeza. Mas Atlético Paranaense e Santos tentaram o Igor Rabelo. Só me ajuda aqui, Thiago. Lianco, Alonso, Igor Rabelo, Rômulo, o Ivan agora... E o Mina. E o Mina, seria isso? Então seriam são 6. Isso. Então eu acho que não deve sair não, hein? Cara, acho que 5 é bom, hein? 5 é um número bem gostosinho. Normalmente se fecham com 6. Ano passado, quais eram, além dos o Rômulo, Maurício por Lemos, vezes nem Bruno relacionado, Fux, né? Maurício Lemos, Bruno Fux, Júnior Alonso e Lianco. Rabelo. Tem mais, Não, hein, gente? E o Batalha que jogava como zagueiro. Que jogava como zagueiro. Eram 5, né, o ano passado? Eram 5. Eu acho que 5 não é um problema. Não acho mesmo. O ponto é, o Lianco às vezes jogava de lateral direito. Então assim, aí parecia que tava usando mais. Mas quando você usa só 2 zagueiros, você ter 5, beleza. Eu acho um número ok. Eu acho que você não pode ter 4. Então porque se machuca um, você tem só um reserva. O que eu não gostaria de ver é o Rômulo perdendo oportunidades na atual temporada de ficar junto com esse grupo. Tem potencial. Ter tempo, ter rodagem, enfim. E a gente vai falar a respeito do Ivan Román, eu acho que tem boas informações sobre São ele. 17 anos ou 19? 18 anos, mas nenhum nem outro. 18 anos, ele tem 18 anos, estreou no profissional do Palestino com 16 anos, é titular absoluto desde a temporada passada. A temporada do ano passado, por exemplo, teve um confronto do Palestino contra o Flamengo, e ele era titular daquela equipe. Então ele enfrentou um Flamengo que tinha no ataque Pedro, Cebolinha, Gabigol, Bruno Henrique, De La Cruz e por aí vai naquele time do Flamengo, e foi aquela vitória heróica da equipe do Palestino que venceu por 1-0 jogando lá no Chile, entre outros grandes momentos desse jovem jogador que o Atlético está trazendo. Seleção de base, né? Ele é titular também absoluto, foi expulso contra o Brasil, então para o torcedor relembrar aí alguns momentos do Ivan Román. O trabalho do Siga e o Atlético trazendo jogadores jovens também, né? E é uma aposta, mas jogador de seleção, titular de seleção. Isso é de base, né? Então, isso é importante destacar. Eu ouvi o Garcês falando sobre ele, né? O Garcês é uma referência pra gente quando a gente vai falar de futebol sul-americano. Ele é uma referência. O Bruno Garcês, ele falou muito bem desse zagueiro, principalmente em questão de posicionamento, em um ótimo posicionamento, tem muito boa saída de bola, então eu acho que pode encaixar muito bem nesse perfil aí que o Cuca quer. Ô, Valuzeiro, Thiago Mendes, Mina, mais os jogadores que já chegaram. O encaixe é que o campeonato estadual é a base de análise que existe. Não Exatamente, a gente vai analisar o espanhol. Não né? tem como, né? Então a base de análise é essa, que vale para cá, vale para o Sul, vale para São Paulo, vale para o Rio, enfim. Mas o Atlético me parece que se selar com o Mina e com o Thiago Mendes, aí me parece que a coisa só se pintar um grande negócio. E aí o Atlético meio que fecha o grupo já para a estreia do Campeonato Brasileiro. Eu tô até curioso para saber se o Atlético vai atuar nessa subjanela, né? Que teremos. A janela vai fechar agora daqui a 3 dias, né? Na sexta-feira. E depois vai ter uma subjanela que vai de 10 de março a 11 de abril, né? Eu tô até curioso para saber se o Atlético vai se movimentar ainda em busca de algum pedido do técnico Cuca, mas são 2 nomes aí que chegam para o segundo. Podem chegar, né? Para o segundo semestre. O Mina, vocês já trouxeram o Atlético bem adiantado nessa situação, e o Thiago Mendes, um jogador que eu acho bem interessante, e essa questão de atrasos do São Paulo pode ser um facilitador. Eu quero só destacar que, na minha opinião, algo que ajuda, e aí isso não é demérito, isso não é culpa, mas só para reconhecer mais uma vez algo que eu imagino que tem ajudado muito o Cuca nesse Atlético bastante sólido no Campeonato Mineiro a partir do momento em que assumiu seu time principal na 4ª rodada. Eu acho que 3 fatores são muito importantes. O primeiro, o fato do Cuca ter total trânsito dentro do Atlético, né? Não é trazido isso de uma forma assim literal. Não é trazido de uma forma literal, mas
o Cuca, ele pode até não ter a chave do clube, mas ele tem muito trânsito, ele é muito ouvido, ele tem autonomia dentro do que ele faz e até para ir além. E eu acho, inclusive, que é esse ir além que fez com que o Atlético, apesar de ter iniciado tardiamente o seu planejamento e ter errado no início no seu planejamento, a tal correção de rota do Elton Novaes, que eu tô 100% com ele. Eu também tô. Se deve muito à presença do Cuca e essa capacidade do Cuca. Porque não adianta nada você colocar o meu Corsa, que é 1.0 flex, na mão de alguém que vai chegar e falar assim, nossa, mas esse carro na estrada, meu amigo, você tem que saber fazer as trocas de marchas nos momentos certos, aproveitar cada giro de cada marcha para aproveitar. E o Cuca faz isso com maestria quando se trata de Atlético. Outro fator que me chama muita atenção para esse encaixe do Atlético, peças com as quais ele trabalhou em 21 e em 22 quando ele voltou, mas especialmente em 21. Ele tem o Everson, ele tem o Arana, ele tem o Alonso, ele tem no meio campo jogadores... Ele já trabalhou com o menino ou ele não trabalhou com o menino? Não, né? Com o Alan Franco ele trabalhou em 21 um pouco. Com o Rubens também ele trabalhou. Não, mas estou falando aqui dos principais jogadores. Os principais. Né? Alan Franco, sim. Com o Coelho, com o Hulk, com o Rony ele não trabalhou, mas ele é um conhecedor Rony profundo. Trabalhou, não? Não. Então, assim, com o Scarpa ele trabalhou? Scarpa trabalhou. sim. Então, olha pra você ver, esses caras, eles são replicadores do trabalho do Cuca em campo para Natanael, para Lianco. Então, e isso não é tirar o mérito do Cuca. É só falando que ele pegou um pequeno desvio ao invés de percorrer uma quilometragem um pouco maior, e é por isso que ele tem um resultado já de time nesse começo de temporada. Tuba essa, gostosa, Thiago. Eu só lamento que o Valu tenha caído no papinho furado da duplinha. Quem caiu no papinho furado? O Valu. Do planejamento, sobre o planejamento. Eu acho que você eu só lamento você deveria fazer uma reflexão. Você deveria fazer a mesa tem 4 pessoas. Cuca, 3 falam no sentido do planejamento que foi ruim, mas ele foi organizado ao decorrer do período. Os 3 falam isso. E você insiste em dizer que a programação do Atlético, que vem de próprias pessoas que trabalham no Atlético, que foi errada, você insiste em dizer que não foi. Que é normal. Isso é uma... absolutamente natural. Não é discussão. É uma loucura. É absolutamente natural. De ser normal, estão falando que na oportunidade as críticas foram feitas e eram pertinentes. Quantas unanimidades são burras. Aí o Valu com classe. Mas se a ideia é trazer a unanimidade... Quantas unanimidades são burras? Tá gaguejando por quê, irmão? Porque unanimidade é uma palavra bem difícil de falar. Tá gaguejando por quê, irmão? Às vezes eu me engasgo com unanimidade. Não, você se engasgou. Se engasgou com o argumento do cidadão ali. É papinho furado. Tá rindo por quê, irmão? O Valu vai pegar ali os números do Atlético. Um Atlético que são 10 jogos do Campeonato Mineiro? 10 jogos do Campeonato Mineiro. 1 da Copa do Brasil, mais 2 da FC Series. Em 13 partidas esse time sofreu 2 gols. Esse time simplesmente... Mérito da minha mãe, né? Não perde. Mérito da minha do bom mãe, planejamento. É. Muito bom. O Thiago acabou de explicar que o Atlético tomou 2 gols porque viajou para os Estados Unidos. Não é por causa disso. Gente, o planejamento... Que gracinha. Foi bem feito e deu certo. Nossa, só que vocês insistem em brigar com os números. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu não sei porquê, mas vocês insistem em brigar com os números. Deixa eu só refrescar sua memória. Os números estão aí pra quem quiser ver. Deixa eu só refrescar sua memória. Aí o que vocês querem fazer? Bater. Foi um planejamento ruim. Aí quando começa a dar certo, em vez de vocês simplesmente assumirem que vocês são os errados e não o planejamento, não. Vocês falam em correção de rota. Chama trabalho. Cara, é uma chama loucura. Trabalho. Chama em vez trabalho. de vocês assumirem, eu estou errado. Não, eu me equivoquei. Eu não tô errado, não. Você tá, mas eu você não não estou aceita. errado. Você nunca aceita. O meu você irmão, e o Everton nunca aceitam isso, tá errado. Eu confio nas suas fontes. Você confia nas minhas fontes? Você confia nas minhas fontes? Você confia nas minhas fontes? Então eu estou te dizendo aqui no programa, aberto, para todo mundo ouvir. Eu escutei de gente de dentro. Mas isso é opinião. É opinião dentro do Atlético. O cara pode trabalhar dentro do Atlético. A partir do momento que ele fala assim, o planejamento está errado,
Ele não tá informando, ele tá opinando. E você tá fazendo o quê, meu Eu tô irmão? opinando também. Você tá Thiago, opinando então, erradamente, que opinião. você nem trabalha Thiago, lá. Não, de dentro do clube. Você nem trabalha lá. Peraí, tratar com informação peraí, é a opinião do cara. De dentro do Você clube. não trabalha lá, eu tô te Mas dando o fato de eu informação. não trabalhar não, eu sei que é Isso uma não é informação. opinião, Você não, conversou Thiago. com uma pessoa de dentro do clube que Isso tem não a é opinião de que o Não, planejamento foi isso não é errado. opinião, não, Thiago. Opinião é informação. A informação, você sabe muito bem. É a opinião da pessoa, gente. Peraí. Ô, gente, pelo Você amor de sabe Deus, o muito cara que bem- trabalha informando. Você sabe muito bem de onde chegou a minha informação. Você sabe que causou, inclusive, um incômodo absurdo em coleguinhas que foram reclamar. Ai, ui, não, tem que vetar a informaçãozinha pro Everton e tal. Você tá cansado de saber. Então Não, você, peraí, que eu fiquei são calado duas aqui coisas ouvindo. distintas. Não, eu estou te dando uma informação. Aí a correção de rota, o Valu te ensinou. O Valu te colocou na rota Everton. com um argumento sério, ético, tranquilo, sereno, sabe? Aí você não aceita. Mas não a aceita correção o quê? de rota foi feita e o Atlético está colhendo os frutos com erros cometidos. Deixa eu te contar uma coisa. Acabou acertando, porque afinal de contas, o destino também acabou ajudando para quem acredita nele e colocando mas nas aí colocar Peraí, irmão. na E conta da sorte é peraí, irmão. sacanagem. E colocando que um não aqui, outra colar, um não aqui, outra colar, caiu no Cuca. O Cuca chegou e resolveu. Um não aqui, outra colar, um não aqui, outra Colocar colar, na conta caiu do no acaso Brax. é O Brax sacanagem. tem feito um trabalho impecável até aqui, principalmente naquele de não deixar que especulações virem realmente uma tsunami para dentro do clube. Ele chega, ele arremata declarações do staff do Alisson e ainda assim segura o Alisson e protege o garoto que joga muita bola. Aí especulações disso, daquilo, ele chega e ele fala: tem isso, não tem aquilo, tem isso, não tem aquilo. Então, a correção de rota foi muito bem feita. Agora, muito me estranha, Mas você chegar aqui e ficar: ai, vocês precisam pedir desculpa. Pedir Que desculpa, desculpa, irmão. Mas você tem que pedir Então desculpa, você senhor. entende Tá que você maluco? projetou Mas o Cruzeiro quando eu ganhando Tá tudo. maluco? Quando eu Você erro, projetou eu o Cruzeiro já- ganhando quando eu erro, tudo. eu peço, não tem problema eu nenhum. sou do Então, teorema nós do... somos diferentes. Eu sou do Pelo amor teorema de Deus. de Louco Abreu. Se eu não fiz com você aquelas coisas que o Louco Abreu julga, então eu não tenho que pedir desculpa. desculpa? Tem que pedir Pedir desculpa, desculpa? já disse o Louco Não, Abreu. mas você caiu nesse papinho furado agora. É quem Os dois rouba vêm batendo e nessa quem tecla há faz muito tempo. algo errado com pessoas Pedir compromissadas. desculpa. Eu não fiz Eu- isso, então... Molecagem não tem problema, gelada, não tem irmão. problema. Você falou o negócio do Diniz, depois você falou assim: eu tenho que me retratar. É simples, é só os dois fazerem a Não, mesma eu demorei. Que ali no retratar, irmão? Os dois reconhecimento, mas simplesmente têm que se retratar. retratar. São casos Olha, diferentes. eu estava senhor. errado. E aqui, eu tenho a mesma apuração com uma pessoa do Atlético de que na cabeça dele o planejamento foi errado. Só que eu discordo dessa pessoa e ponto, é isso. Então tudo Esse é o bem. ponto. Então, peraí, que isso é importante. Então você também tem uma É porque informação... tem vozes na cabeça do Não, Thiago. tudo bem. Então ele acabou de confirmar Isso. que uma pessoa importante do Atlético te disse que, de fato, a programação, Uma pessoa o ligada a um planejamento estava atleta errado. me disse que ele entende que que esse atleta entende que o planejamento foi errado. Tá. Então Só tá. que, E aí cara, você acha que não. mas Olha, é a opinião do informação. jogador. Ok. É a opinião do Informação. jogador. Ano passado, quando você estava criticando muito o Milito. Sim. Aí daqui a pouco o Milito passa pelo Fluminense, o Milito chega às duas finais. Isso. Aí você Aí ele se chega tornou lá melhor. na televisão e fala assim: eu estou militizado. Sim. Isso que é ser engenheiro de obra pronta, tá, gente? Pra quem não entende o que é ser não engenheiro de obra pronta. É simplesmente Isso elogiar que é o que tem- ser. o que tem sido feito. Então, E eu elogio. Quando ele nós fez- eu estamos- elogio. é que Quando nós ele estamos fez, fazendo. eu o que elogio. eu achei bem feito. Eu elogio, porém eu acho o simplesmente planejamento cheguei e falei, ruim. Quando ele fez algo que eu achava bem feito, eu falei: cara, esse cara tá muito bem. Mas o problema é que, em relação a esse Mas treinador então nós não podemos específico, fazer isso, não. Em relação a esse treinador Nós específico... não podemos criticar e depois elogiar, não. Eu, Você pode. Eu mesmo, nesses casos, eu falava assim: olha, gente, eu errei nessa Eu situação. não errei, nessa análise. irmão. Eu não nessa errei. análise. Eu não errei. Eu, Thiago, falo, eu não tenho problema de falar que eu A errei. pessoa Agora, que eu achar não que eu vou ser errei. prepotente, olhar a pessoa- olhar pra câmera e falar no A microfone que eu não errei. a pessoa tem que ter Eu o acho que tique e o errou. teco de férias pra achar que o Mas que eu acho que estamos você fazendo errou. é errado. Meu amigo, Eu acho que você trabalho, errou, você se precipitou. Aqui, ó, a Band me paga pra comentar o que está acontecendo. Eu comento o que estava acontecendo no dia 5 de janeiro. De forma ponto. equivocada, De não tem forma problema. equivocada, não. É De simples forma você chegar aqui e equivocada, falar: não. eu me equivoquei. Não me equivoquei. Você se Naquele equivocou. momento existia um E erro pior, de você planejamento. não reconhece. E não O que mais me meu, mata meu é não irmão, não haver estamos no dia reconhecimento. 25 de fevereiro e no dia 21, eu escutei de uma pessoa que trabalha no Atlético
que trabalha no Atlético, que realmente existiu uma grande preocupação no 5º jogo do Atlético ficar de fora do campeonato, da segunda fase do campeonato. Então, eu não estou criando, não são vozes da minha cabeça. 13 partidas, como trabalham na sua. Nenhuma derrota. Como trabalham na sua. Não é voz da minha cabeça. É simples, eu consigo chegar, sentar e analisar uma situação. Sim, consegue. Vocês não estão conseguindo fazê-la. Exato. Vocês estão tendo dificuldade. Olha o Barreto. E eu estou aqui para ajudá-los. E não tem problema eu ajudá-los. Olha o Barreto. Se vocês tiverem alguma dificuldade, pode pegar na minha mão. Olha o Barreto aqui. Tira. Não toca, irmão. Interage com ele, mas não toca nele. Ele sabe que você vai chegar com seus argumentos. Pega esse trecho no YouTube. O Daniel Abreu, o monstro, tá de volta. Olha aqui, o Barreto, lá do Venda Nova, ou de Venda Nova, tá mandando aqui. O Thiago Fernandes é o menino do contra da escola. Se o Galo tivesse ficado fora das semifinais, como estava caminhando para acontecer, o que ele ia dizer? Barreto de Venda Nova mandando no seu peito. Ô, Barretão, se minha mãe tivesse 4 rodas, ela seria um quadriciclo. Não tem si. O que aconteceu? O Atlético ganhou. E tá lá, invicto. Mais uma final e muito provavelmente será campeão invicto do Campeonato Mineiro, ex-campeão mineiro. Torcedor atleticano, põe a barba de molho, irmão. Ele, o nosso Mick Jagger, acabou de falar uma coisinha aqui. Tudo que você fala dá o contrário. O Mick Jagger errou em ação. Olha como são as coisas. Tudo que você fala dá 3 semanas, tinha uma duplinha fazendo conta e com a plena certeza de que o Atlético ficaria fora da semifinal. Hoje os caras não têm a hombridade de olhar pra câmera e falar, desculpe, eu errei. Eles não têm. Curioso, sabe eles que não têm. Muito e curioso. Eu falava, esse time vai pra semifinal. Não existe a Disney sem o Mickey. Que essa mesma figura não aqui, existe a Disney sem a Minnie e o algumas Pateta. Semanas, assim como a Mi... Elton, eu acho que o Valu um pouco mais comedido, um pouco não, totalmente mais comedido. Aliás, o Valu é mais comedidão. Sempre. É o comedidão. O Valu necessário. É o comedidão. Agora, todo mundo aqui colocou o Cruzeiro deitando no campeonato. Todo mundo não, com exceção do Valu, deitando no Campeonato Mineiro. O Felipe Grossi, que faz parte dos advogados caçadores de facínoras digitais, está dizendo aqui, resolve essa briga aí. Errou ou não errou? Eles erraram. O Thiago, sim. Eles erraram. O Thiago, sim. O planejamento perfeito. Aliás, doutor Felipe Grossi, todas as vezes que eu chego aqui, que a gente começa o programa, que eu chamo o Thiago para participar, eu tenho a impressão que ele usou drogas na manhã, sempre, todo dia. Só pode, pra falar tanta bobagem desse jeito. Bebeu bastante, né? Durante a noite, né? Eu falo bebeu muito. Usar drogas. Bebeu muito. Bom, no fim do ano, eu quero saber se no fim do ano o Atlético ganha alguma conquista. Quero me drogar. Se pelo menos no fim do ano vocês vão se desculpar com o torcedor do Atlético. Meu amigo, agora sabe uma coisa que o Atlético... Sabe uma coisa que o Atlético... Eu quero me drogar. Ter essa plena certeza de que no fim do ano, irmão, vocês vão se desculpar. Sabe uma coisa que o Atlético agora quer fazer muito bem? O quê? Planejamento. O Atlético agora se preocupa muito com o planejamento. Pode ter certeza que eles têm uma salinha lá agora que chama Salinha do Planejamento. Gente, pode não errar mais. Como é bom, né? Como é bom. Você tá com gente reunida. Porque o Brax, embora seja um jovem, porque é um jovem, né? O Brax tem o quê? 40 e poucos? É mais novo que eu. Isso eu tenho certeza. Eu acho que ele tem 4.2 ou 4.3. Pois é, um jovem, né? Mas é curioso, né? Rodado, embora jovem, né? Com passagens pelo Inter, pelo Vasco e pelo Santos, mas é bom destacar que as passagens dele por esses clubes aí foram nos piores momentos dos clubes. Exatamente. E aí você tem um Cuca que ninguém conhece mais o Atlético, ou tão bem como o Cuca conhece o Atlético, e isso há 43, e isso faz uma diferença brutal, né? Brutal. E a gente começou falando aqui da possibilidade de Hermina e Thiago Mendes, mas aí o Thiago toca fogo no parque e aí a gente chega nesse ponto que a gente chegou. Agora, para fechar, se der certo, 2 ótimas contratações que a gente projeta que vão chegar e vão jogar, mas o resultado de campo é outra história. É outra história. Né? Porque eu, sinceramente, não imaginei, eu confesso aqui, que o Coelho fosse responder tão bem e tão rápido. Como tá respondendo e tão rápido. Mas sabe o que é isso? É mais um ponto que ficou faltando eu falar. Eu disse do Cuca, falei também a respeito de jogadores que ele já conhecia e que já havia trabalhado.
todo mundo que tá no Atlético hoje tá quem quer. Tá quem quer e quem quer acreditar no trabalho do Cuca. Você tá metendo letra, né, irmão? Não, eu tô falando para que aconteça. Eu acho que isso é importante. O Zaratio. Desejo, vontade. Teve um embrólio do Zaratio. Renovação trazida pelo Vitor. Não quer, vai. O Batalha. Não quer, vai. Quero seguir a boca. Siga. Siga. O Vargas queria ficar, mas não podia ficar, né? Não posso ficar nem mais um minuto. Aí o Atlético virou e falou, não posso ficar nem mais um minuto com você. Isso, sinto muito. Galo total. Sinto muito. Bata madeira, senão aparece aí atrás do Thiago. Tendências como Vargas, Kardec, né? Coisas... Pronto. Então quem tá hoje, de fato, e quem chegou... Tá comprando 100% da ideia do Cuca. Eu acho engraçado. E a gente tem visto isso em campo, né? não vale, pra mim, em nenhuma equipe, tá? Não só o Atlético, qualquer time. Não valem talentos, capacidades táticas e técnicas que não querem abraçar 100% do projeto. Não anda. Eu prefiro jogadores mais limitados, às vezes tecnicamente falando, mas que estão a fim de abraçar aquilo que é colocado pelo técnico e como objetivo na instituição. Eu prefiro o Rodinez. O que você fez com ele? De entrega. Comigo? Porque depois que ele falou... Você não só tô... Olha aqui, o Felipe Nassif... Eu tô curioso o Felipe Nassif tá mandando essa pro Valu aqui. É o contorcionismo pra não elogiar o que os caras estão fazendo. O Felipe Nassif tá mandando aqui. Velho, o Valu rindo é sinal de que o programa venceu. Exatamente. Existe um contorcionismo muito grande. Vem cá, o Cuca, pera. os jogadores... Quer mais uma do Felipe Nassif? Atlético, 2 pontos. Por sorte, ninguém quis vir e sobrou o Cuca. Isso mudou tudo. Everton. Mas segundo o amigão aqui, tava tudo no planejamento. Ele cria tanta coisa no mundo dele, no fantástico mundo de Thiago Fernandes, que ele agora falou que nós estamos fazendo contorcionismo para não elogiar. Ontem eu fiquei babando o tempo do Atlético aqui falando de 19ª final, de um time que trouxe 7 jogadores e 5 são titulares da equipe, que o Cuca pegou e conseguiu fazer esse time jogar, que o time tá encaixado, que o time mesmo sendo o Campeonato Mineiro, o recorte de Campeonato Mineiro, parece que o Rony já tem 2 anos vestindo a camisa do Atlético. Babei de falar. Natanael jogando um bola. Os elogios nominais são só o Cuca aos jogadores. Peraí, vamos lá de novo. Quando eu falo que Natanael, Gabriel Menino, Coelho, Rony, tem que ser o dono da SAF. Todos os ele é o maior responsável do futebol. Todos os envolvidos. E o Cuca, todos sabem. Vamos lá. Natanael veio depois da ligação de quem? Do Cuca. Coelho, Cuca. Mesma coisa. Rony, Cuca. Mesma coisa. O único dos nomes que eu citei, Natanael, Gabriel Menino, Coelho e Rony, que não veio depois de uma ligação do Cuca, foi o Gabriel Menino, porque ele estava envolvido numa negociação amarrada. Eu sabia que o Cuca tinha ganhado muito dinheiro na China, mas a ponto de gastar 12 milhões no Natanael, 6 de euros no Coelho, mais 6 milhões e meio de euros no Rony, eu não sabia. Porque o Cuca pode até ter ligado, mas você precisa negociar, você precisa pagar, você precisa fazer um monte de coisa. Curioso que todos na primeira entrevista... E curioso que mesmo o Rony queria ir pro Vasco até o dia anterior. Vamos lá. O Rony, ele não foi o que ele disse, não. Então você está brigando com a palavra dele. Não foi o que ele disse. Não foi o que ele disse. Não foi o que ele fez. Não foi o que ele disse. Não foi. Não foi. Não foi isso, não. De novo vai criar. Não, foi o empresário dele. Não foi o que a lei Foi o empresário dele. O empresário dele. Aí vocês estão de sacanagem. Não, vocês estão de sacanagem. Vocês queriam que ele chegasse aqui e falasse assim, não, gente, ó. O empresário que eu dou total autonomia queria me levar pro Vasco, mas todos falaram, todos os nomes que eu citei falaram do Rony. E o Natanael tinha uma proposta do São Paulo e ele fala que foi valiosa a conversa com o Cuca para ele bater o martelo e vir para o Atlético. A proposta do Atlético era de 4 milhões a mais do que a do São Paulo. 4 milhões de reais a mais do que o São Paulo. O Coritiba não ia negociá-lo com o São Paulo. O Coritiba já tinha avisado, São Paulo, eu não te negocio, Natanael, eu não te negocio com o São Paulo porque o valor é esse. O Cuca tem importância, óbvio, mas todos têm importância. Nominalmente, eu não posso citar só um. Tem que citar a diretoria, tem que citar os jogadores, o próprio Cuca. Então, assim, é um conjunto que faz o trabalho dar certo. Você está elogiando a diretoria por pagar a contratação que o Cuca facilitou. Por acertar a contratação. Ah, tá. Porque não adianta eu chegar lá, conversar e falar assim, ó, HG, tá tudo certo. A partir de semana que vem, Faustão tá aqui com a gente. Cara, o trabalho da diretoria, o trabalho dos donos é simplesmente esse.
é esse. Eles compraram, eles assumem essa... O trabalho do Cuca... Diretoria não se resume aos donos. Até o Vitor, que eu já critiquei, Thiago, critiquei, eu tenho que chegar aqui e dar a mão pro Matório e falar, ele tem feito um bom trabalho nesse momento. Irmão, mas isso aí é uma lógica. E outra coisa, a decência... Uma lógica, mas você não fala. Uma lógica, mas você fala não fala. Toda hora, tá vendo? Isso que eu tô falando. Ele cria o universo dele. Eu critico ele cria o universo dele. Eu critico e elogio diante da circunstância. Ele cria o universo dele. Quando o Atlético foi ao mercado ano passado vocês e contratou jogadores... de uma nota dá licença agora que eu tô falando. Que vocês falam. Quando o Atlético foi ano passado, e aí meio que... uma coisa meio que conveniente, né? Ele busca o Daverson ali, traz o Fausto Vera aqui, com indicação do Milito, e ali o Daverson, porque não tinha o número de jogos, mas foi importante na caminhada, etc e tal. Eu falei, olha, mesmo com ressalvas aos jogadores que vieram, eu confesso que eles foram importantes para a chegada nas duas finais. Aí agora, recentemente, o Vitor foi responsável como diretor por fazer o negócio com o Palmeiras. Eu falei... eu coloco ressalvas, mas eu devo admitir que a minha avaliação, teve gente que criticou a venda do Paulinho e da forma que tudo aconteceu. Eu achei que foi um negoção espetacular. Pelo valor, pelos jogadores que vieram, mas mais pelo Gabriel Menino, porque o Patrick a gente viu muito pouco, mas é uma promessa. Eu elogiei. Agora ficou show de bola, Daniel. Então é o seguinte, tô falando do retorno aqui, pessoal. Então a gente critica e elogia, e é assim, cara. É assim que tem que ser. Porque quando o Cruzeiro tava contratando... Peraí, deixa eu falar. Peraí, irmão, você não borrifa. Borrifador, então, é o seguinte, chato pra caralho. Quando o Cruzeiro tava contratando, vindo ao mercado, a gente tava elogiando e tal, só que daqui a pouco trouxe, não rendeu. Você quer que continue elogiando aqui? Isso é do futebol. Isso é do futebol. Só criticam. Para, Thiago, não faz onda. Você só critica. Não faz onda. Você e o Elton, especialmente. Não. Só critica. Não. Então, quando elogiar, então nós vamos fazer o seguinte: elogiar, fazer uma pasta de elogios, porque o rapaz aqui gosta de elogios. Não gosto de elogios, não. Eu sou um cara muito crítico, inclusive. Até pra criticar. Eu sou um cara muito crítico, inclusive. Tem que ter isenção. Mas quando as coisas estão sendo bem feitas. Tem gente que não critica porque quer ser amigo da casa. Quando as coisas estão sendo bem feitas, tem que criticar. Então, a gente tá criticando e elogiando. Tava aqui até dezembro, batendo no Vitor. Hoje eu janeiro chego, também, tava errado. Janeiro também. Janeiro eu tava viajando, depois eu fiquei de férias. Mas bateu eu tava errado. Quando você criticou, você tava certo. Não tem problema. Quando você criticou, você tava certo. certo. Agora tem que chegar aqui, cara, e é simples, chegar e falar a verdade. Tá, agora, nós estávamos errados. Ninguém vai chegar aqui, tem coragem. Deixa perder pro América na final, que ele chega na segunda-feira, que você fala, tô errado, eu estava errado. Quando eu elogiei, tá tudo errado. Qual que é a preocupação desse jogo contra o América? Pelo amor de Deus. Não. O que tinha que ser feito no Campeonato Mineiro já foi feito. Senhora. Já é campeão? Não, o que tinha que ter, eu acho que será. Eu acho que será campeão. Mas o que tinha que ser feito no Campeonato Mineiro já foi feito. Que era garantir a classificação, de fato, para a Copa do Brasil no ano que vem. Já está garantido. O resto ninguém se importa. Agora pode perder, né? Eu, sinceramente, acho que o Campeonato Mineiro é um saco. Chegou uma mensagem aqui, um ouvinte passou a seguinte mensagem. Thiago Fernandes é a WandaVision da Band. Ele cria a própria realidade. Eu não sei o que é WandaVision. Você procurando aí nas plataformas, é um personagem da Marvel. Não tô muito interessado em procurar, porque eu não gosto muito dessas Vai ser legal pra você, vai ser legal. O único super-herói que eu gosto é o Batman. É da Marvel ou da DC? Legal, ele é da DC. DC? O Batman é da DC. O único que eu gosto é o Batman. Wanda é da Marvel. Eu acho que vai ser legal pra você. Pode ser bacana. Eu não gosto. Você pode criar um personagem. Aqui, ó, tem um superchat aqui eu não gosto de Jean super-herói. Abdala. Tá dizendo aqui, Thiago Fernandes é o maior fazedor de regras, é o fazedor com C. Mas qual é a regra que eu tô fazendo? De regras de Belo Horizonte. Superou meu amigo Luiz Paz. Eu não sei quem é o Luiz Paz. É o Luiz do Deus Me Livre, pô. Mas eu acho que o Luiz não tem Paz, não. O Luiz é Luiz... Costa. Ele pôs aqui, Deus me livre. Deus me livre? O Jean Abdala que mandou aqui. Não. Não, Luiz lá não é Luiz Paz. Mas qual é a regra que eu tô fazendo aqui? Não, você acha não, que mas você tem... eu acho que isso é o conjunto da obra.